Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o monitor João Victor Gomes Santos, monitor da matéria coordenada pelas professoras Rosilene e Elizabeth. Vamos falar aqui um pouquinho mais sobre sistema respiratório, agora parte 2, tudo bem? Isso aqui não é um filme, mas todas as imagens deste atlas, né, direitos autorais, são de fotomicrografias das lâminas do Laboratório de Análises Morfofisiológicas e Moleculares do Departamento de Morfologia da UFES. Essas lâminas são as que a gente utiliza na prática com vocês na disciplina de histologia. Só relembrando que o sistema respiratório é dividido em vias aéreas superiores e vias aéreas inferiores. As superiores até a laringe, certo? Da laringe para baixo, nós temos as vias aéreas inferiores, né? Terminou a faringe, vias aéreas superiores, de laringe para baixo, vias aéreas inferiores. Tudo bem? Beleza. É, e é importante mostrar que essas vias aéreas inferiores, elas têm início justamente na laringe, traqueia, e a traqueia tem ramificação para os brônquios direito e esquerdo, com brônquios pulmonares, lobares e seus segmentos, né? Ou seja, a ramificação da árvore brônquica, chegando nos bronquíolos respiratórios, ductos alveolares, sacos alveolares e alvéolos. É essa parte, né, vias aéreas inferiores, que nós vamos ver agora no sistema respiratório. Vocês viram até a parte de laringe, com a monitora Ana Flávia, na parte 1, beleza? Agora vamos continuar essa jornada histológica pelo restante da árvore respiratória até a sua menor unidade funcional, os alvéolos. Uma observação importante, que a árvore respiratória até os bronquíolos é classificada como porção condutora das vias aéreas, ou seja, apenas leva o ar, certo, para essa unidade, para as partes mais ramificadas do sistema respiratório. Daí a jusante, envolvendo a saber os bronquíolos respiratórios, alvéolos, nós chamamos de porção respiratória das vias aéreas, onde de fato vai acontecer já a hematose pulmonar, difusão gasosa, certo? E aqui é interessante, né? Vamos falar aqui um pouquinho da epiglote rapidamente, apesar de ser via aérea superior, porque ela justamente está na entrada da laringe, beleza? Perfeito. Então, essa estrutura, né, a epiglote, a sua face superior anterior, aquela face, a região que está, aspas, olhando para a língua, é recoberta por um tecido epitelial escamoso, estratificado, não queratinizado, visto aqui, beleza? Se você pegar a epiglote, haverá uma zona de transição entre essa região e a região ínfero-posterior, que, aspas, olha para a traqueia, certo? Para a traqueia não, perdão, olha para a laringe, beleza? E ela é recoberta de um epitélio respiratório, típico, certo? O epitélio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, que não está sendo visualizado nessa foto aqui. Podemos visualizar também a cartilagem elástica, que nós encontramos na epiglote, beleza? E agora, em maior aumento, nós podemos ver aqui, abaixo de todo o epitélio, tá aqui o epitélio, né? Epitélio epitélio escamoso, estratificado, não queratinizado. Abaixo de todo o epitélio nós temos uma lâmina própria, certo? Tecido conjuntivo denso não modelado, com a presença dessas glândulas aqui, que são as glândulas seromucosas, muito importantes em toda a árvore respiratória, certo? Aqui ainda as glândulas seromucosas, toda essa região aí, nessas setinhas que eu acabei de apontar, certo? Mais de perto ainda, revisando, epitélio estratificado, pavimentoso, não queratinizado, lâmina própria, tecido conjuntivo denso não modelado, e aqui as glândulas seromucosas. Perfeito. A traqueia, então, ela conduz o ar, certo? Até os brônquios, direito e esquerdo, que penetram na região hilar dos seus dois respectivos pulmões. Veremos, assim, as seguintes estruturas pulmonares, né? Agora vamos falar especificamente dos pulmões. A gente vai estudar os brônquios, os bronquíolos e os alvéolos. Nos brônquios, o que a gente precisa saber? Que eles apresentam um epitélio pseudoestratificado cilíndrico ciliado, ou seja, o epitélio respiratório, com presença de células caliciformes e visualização da cartilagem hialina, não mais elástica, certo? E que circunda, essa cartilagem hialina, ela circunda a estrutura do brônquio, garantindo sua perviedade, ou seja, mantendo essa estrutura aberta. Nos bronquíolos, nós vamos ver serão as ramificações dos brônquios, com regiões de epitélio simples colunar ou cúbico ciliado, podendo ou não ter cílios, tudo bem?
Agora as células caliciformes já vão ser mais escassas e não há mais cartilagem e hialina ao seu redor, o que é importante, é o que vai diferenciar da gente entender o que é brônquio de bronquíolo. E, por fim, veremos os alvéolos, né, onde nós iremos visualizar os pneumócitos tipo 1, que são células tipo pavimentosas, os pneumócitos tipo 2, que são células vesiculosas, além de lâmina própria, que ela é muito vascularizada, bastante delgada, justamente para favorecer o quê? A difusão gasosa, ou hematose, e teremos também a grande presença de macrófagos, né, mostrando a importância do sistema imune nesse órgão. Como saber que aqui é um brônquio ou um bronquíolo, sem olhar para o título da foto? Basta localizar a cartilagem hialina, beleza? Aqui nós temos, então, a luz do brônquio, que está cortada na transversal, cuja superfície ela é composta, a superfície é composta de epitélio cilíndrico, pseudoestratificado ciliado. Nós temos aqui uma lâmina própria com a presença de glândulas seromucosas e podemos ver ainda o quê? Feixes de tecido muscular liso. É justamente essa musculatura aqui, esse tecido, responsável pelo broncoespasmo, por exemplo, nas crises asmáticas, certo? E essa musculatura lisa, juntamente com a cartilagem hialina, circunda todo o brônquio. Pense que, como se fosse um tubo, está circulando esse tubo. Aqui fica nítida essa diferença, né? Nós temos, então, o brônquio, certo? E por que aqui nós sabemos que é o brônquio? Porque aqui nós temos cartilagem hialina, beleza? Um epitélio cilíndrico pseudoestratificado ciliado, né, na sua luz. E já aqui nós temos o quê? Bronquíolo, né? Não há mais a cartilagem ali ao seu redor, percebam. E ele é composto de um epitélio colunar simples, beleza? Nessa imagem vemos ainda grandes espaços, que são as setinhas em azul aí. E esses grandes espaços são justamente os alvéolos, os espaços alveolares, certo? Lembrando que isso aqui é um corte transversal do brônquio e do bronquíolo, beleza? Avançando na árvore brônquica, indo cada vez mais para as partes ramificadas dessa jornada do trato respiratório. Agora nós visualizamos aqui brônquio, bronquíolo, bronquíolo, isso mesmo, que ele é revestido por um epitélio colunar simples. E agora nós temos o que aqui, nessas várias setinhas, os alvéolos, beleza? Como é o detalhamento aqui no bronquíolo, o que é que nós podemos visualizar? Além, um maior detalhamento no bronquíolo em corte transversal, nós temos aqui, né, a luz dele, um epitélio colunar simples, presença de musculatura lisa lá em cima, certo? E aí está mostrando a luz desse bronquíolo. Visualizamos aqui ainda, e ainda em corte transversal. Por que eu sei que é corte transversal? Porque basta olhar para esse bronquíolo aqui, certo? Já identificamos as estruturas dos bronquíolos. Nós podemos ver aqui várias áreas, esses grandes espaços, que são os espaços alveolares, justamente onde vai ocorrer a difusão gasosa, a hematose, certo? Quando prosseguimos propriamente, quando falamos, né, prosseguimos nessa viagem, vamos chegar na unidade funcional, que são os alvéolos per si, nós temos que lembrar que esses alvéolos são constituídos basicamente de duas células. Os pneumócitos tipo 1, né, que eles estão aqui, e esses pneumócitos tipo 1 são células achatadas, certo? Com núcleo achatado e citoplasma bem delgado, certo? E ele tem uma função estrutural, basicamente quem mantém a estrutura do alvéolo, beleza? E nós temos também o pneumócito tipo 2, como nós podemos ver aqui nessas setas. São células mais arredondadas, com núcleo maior, esférico, vesiculoso, e apresenta vários grânulozinhos dentro dele, né? Não posso dizer que é grânulo per si, mas que dá esse aspecto de corpos multilamelares. Os pneumócitos tipo 2 são muito importantes porque eles são responsáveis pela produção e liberação do surfactante no lúmen alveolar. O que seria esse surfactante? É um líquido, uma substância que justamente ela é liberada dentro do alvéolo para evitar o colabamento alveolar, ou seja, que evita
cria uma tensão superficial que evita que que essa estrutura seja colabada, fechada. Ok? Percebam aqui nas setas em vermelho uma grande quantidade de capilares sanguíneos, certo? Mostrando a importância da circulação nesse órgão. Finalizo assim com a nossa referência clássica de trabalho e para a nossa matéria, que é o livro do Atlas de Junqueira. Obrigado pela atenção e bons estudos.